vou. Mas nessa noite aprenda isso. Aprenda o que nessa noite Deus está falando para você nessa noite. Aprenda a esperar em Deus. Quando Ele está falando acerca de tempo, Ele está falando acerca do quê? De esperar em Deus. Isso é o que para você? Um exercício de fé. Você que está o quê? Exercitando a sua fé. Enquanto você está esperando em Deus, você está o quê? Exercita a sua fé. A sua fé está sendo executada por Deus, porque Deus está dizendo, mesmo ela com pouca força, mas ela tem fé ainda. Mesmo ela com pouca força, ela está na minha casa. Mesmo ela com pouca força, ela ainda está diante do altar. Mesmo com pouca força, eu encontrei em ti, mulher. Eu encontrei fé em ti ainda, mulher. Isso é que Deus, Ele determina para nós. Por quê? Porque mesmo nós tendo com pouca força, mas Ele diz, mas ainda tem fé. Mas ainda tem fé. Isso é um princípio que Deus, Ele nos entregou, de espera. Quanto tempo Davi não esperou para ser reinado? Não precisou Davi matar Saul, não. Por quê? Porque se Davi tivesse matado a Saul, todos iam criticar Davi, dizendo, só está no trono porque matou. Só está no trono porque matou. Mas Davi aprendeu uma coisa: mesmo ele me perseguindo, ele é ungido de Deus. Mesmo ele apontando a espada para mim, lançando lança contra a minha vida, mas eu vou esperar em Deus. Eu sei que Deus, Ele vai descer com justiça. O próprio Davi, ele entregou o quê? Ele entregou seus próprios adversários nas mãos do Senhor, dizendo, Senhor, faz justiça entre mim e o meu adversário, porque o Senhor conhece a minha vida, o Senhor conhece o meu deitar, o Senhor conhece o meu levantar, Senhor, e o Senhor conhece de mim. Eu não levantarei nenhuma mão se não for o Senhor, se não fizer justiça contra os meus adversários. Então Deus fala para você nessa noite de hoje, não te preocupa, não te preocupa, não, sabe por quê? Porque aquele que está contigo é maior do que aquele que está no mundo. Davi, ele não se preocupou, não, sabe por quê? Por mais que ele estava cercado de adversário, olha aí, pega isso aí nessa noite, por mais que ele estava cercado por adversário, o próprio Deus estava cercando ele com a sua proteção. Muitas vezes nós queremos olhar com os olhos carnais, e os olhos carnais muitas vezes quer trazer medo para nós mesmos. Muitas vezes nós queremos se acovardar, mas o próprio Deus, ele fala, não te preocupa. O próprio Davi, ele aprendeu, sabe o que, igreja? Ele aprendeu, foi olhar para o alto, porque enquanto ele estava olhando para o cenário pode ser um cenário de guerra, um cenário de afronta, mas quando Davi olhou para o alto, ele entendeu, sabe o que? Que aquele que está lá em cima é maior. Se aquele que está em cima é maior, ele que peleja por mim. O apóstolo Paulo, ele tem nos ensinado algo que nós temos que apresentar o quê? A nossas preocupações diante do Senhor. Quando nós apresentamos as nossas preocupações diante do Senhor, e muitas vezes o tempo que nós não esperamos o tempo traz o que? Ansiedade, o tempo ele traz preocupação, o tempo traz tristeza, porque nós esperamos, não alcançamos, e traz tristeza para nós. E quando nós esperamos, eu entregando na mão dele é diferente, porque está na mão de Deus, ele está trabalhando, mas Deus, ele está trabalhando, ele vai fazer.
Ele vai fazer. E uma coisa nessa noite você tem que aprender. Nem sempre o nosso tempo é o tempo de Deus. Por quê? Porque o nosso tempo nós queremos já. O nosso tempo nós queremos já. Então o nosso tempo não é o tempo de Deus. O tempo de Deus é um, o seu tempo é outro. E Salomão, ele escreve Eclesiastes capítulo 13 e ele vai falar. Olha o que ele fala aqui no capítulo 1, versículo 14, aí ó. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e vi que tudo era vaidade e aflição de espírito. Olha aí, Eclesiastes capítulo 1, versículo 14, olha aí. E eu vi que tudo era aflição de espírito. Por quê? Porque Salomão, ele entendeu